Olá! Mais de 11 milhões de brasileiros são analfabetos, 7% da população que não sabe ler nem escrever. Uma estatística preocupante que não dá sinais de melhora a curto prazo. Não ser alfabetizado significa uma barreira enorme no dia a dia. É uma espécie de cegueira que impede o acesso à internet, dificulta a comunicação e limita as possibilidades de trabalho. No ponto de encontro de hoje, os desafios do analfabetismo no Brasil. Saída tem, mas precisa ter interesse público para que a educação seja um bem para a população de todo o Brasil. Quais os motivos que explicam o alto número de analfabetos no país? Alfabetizar jovens e adultos no país é um desafio. E a iniciativa da PUC para a alfabetização de funcionários. A gente vê as coisas diferentes, as coisas melhor, né? Então, assim, é muito bom. Muito bom. Você pegar um livro, você abrir ele, você ler, sabe assim? É muito bom. É outra vida. É agora, no ponto de encontro. Trocar uma mensagem, comparar preços no supermercado, checar o horário do ônibus ou assistir um filme legendado. Tarefas simples que fazem parte do nosso dia a dia. Mas como fazer isso quando não se sabe ler nem escrever? No Brasil, milhões de brasileiros não conseguem fazer essas e outras atividades. Uma marca do analfabetismo que custa desaparecer no Brasil. O grande problema da educação no Brasil é ela não se constituir em uma premissa forte. Ainda se dá pouco valor para a educação no Brasil. E isso não nas esferas políticas, com certeza. Se a gente pegar aí os índices que são destinados a financiamentos relacionados à educação, em qualquer instância, desde a questão da educação básica ou pesquisas relacionadas à educação, a gente vê que é uma parte minoritária que é destinada a isso. A questão do analfabetismo no Brasil é um problema histórico e um problema crônico. Histórico porque, repara, até a década de 60, ou seja, há pouco tempo atrás, 40% da população era analfabeta. Se na década de 60 nós tínhamos 40%, hoje estamos com 7%. Atingir as metas do Plano Nacional de Educação, para mim é inviável. É muito fácil dizer, é por falta de vontade política. Eu diria, é falta de vontade política, mas a questão é mais complexa do que isso. Por quê? Porque o problema os problemas educacionais no Brasil devem ser enfrentados de forma articulada entre os 3 níveis de governo. E nós temos municípios com prefeitos os mais diversos possíveis, visões de mundo, interesses completamente diferentes. Nós temos prefeitos responsáveis pela cidadania, pelo bem-estar de seus cidadãos, como nós temos prefeitos que desviam recursos da merenda. Ou seja, além disso, quem vai alavancar, quem vai levar para frente esse processo de analfabetismo? O governo brasileiro, com certeza, deixou de fazer isso. Nós não temos um nível do governo que alavanque isso, em nível nacional, que diga temos que combater o analfabetismo. Tem algumas questões que são macro, Ou seja, um país muito grande, de proporções geográficas muito grandes, de diferenças culturais muito grandes, de uma população muito grande. Então, sempre que a gente fala de taxa de analfabetismo, os nossos números são enormes em comparação a outros países. As políticas públicas, que são geralmente descontinuadas, então a educação ela não tem projetos que são suprapartidários, Então os projetos educacionais estão sempre vinculados aos governos, Então acho que tem essas questões que são macro, que têm um impacto, e eu acho que tem umas questões que são regionais, Ou seja, dessas diferenças regionais, das diferenças de idade, das diferenças de percepção da realidade, das pessoas mesmo. O índice de analfabetismo é grande, a pouca vontade de estudar é grande, a sala de aula normalmente não é um espaço muito interessante. O professor com um número excessivo de carga horária de trabalho vai
ter dificuldade de preparar bem uma aula, de trabalhar bem um conteúdo. Os efeitos ou as consequências do analfabetismo para o dia a dia das pessoas, isso daí me parece que é uma questão muito evidente. O fato de não saber conseguir ler um jornal, o fato de não poder acompanhar, né, inclusive a formação de seus filhos, sobrinhos, netos, o fato de não saber ler uma placa de ônibus onde está indo, a humilhação ainda de ter que marcar assinatura com o dedo, né? Ou seja, são uma série de elementos que excluem o indivíduo de uma vida em sociedade e de usufruir, né, uma série de benefícios, né, que a sociedade nos oferece. Nós, que somos letrados, olhamos para essa população, às vezes, com um certo juízo de valor, né? Sobretudo para os mais velhos, né? Então, se a gente pensar a educação de jovens e adultos, ou essa faixa etária que hoje é a nossa maior porcentagem de analfabetismo, que são os maiores de 60 anos, né? Qual é o valor agregado, talvez, para essas pessoas, para que elas possam, de fato, vencer, entre aspas, né, esse problema? Essa pessoa vai, infelizmente, vai ficar à margem, né, dessa sociedade. E isso é muito triste, porque não ter acesso a esse tipo de facilidade, né, significa que você vai ter um posto ruim, com um salário muito baixo e que muitas vezes vai trazer dificuldades, inclusive para o seu sustento e para a manutenção da sua vida e da vida dos seus familiares. De certa maneira, você vai estar numa situação de exclusão. Se hoje você não tem um e-mail, e se hoje você não sabe trabalhar numa computadora, você está sendo excluído, né, do exercício dos seus direitos de cidadania. Hoje você pode reclamar, né, reclamar diante dos serviços mal feitos ou diante de prestações de serviços que não atendem aquilo que foi oferecido ou as expectativas, né, por meio de um e-mail. Hoje, né, você pode marcar consultas, pode ter relacionamento com o poder público, reivindicar coisas, marcar uma série de atividades com teu e-mail. Ou seja, você precisa saber ler e escrever não somente para poder estar acompanhando a vida, a formação e entender o mundo e fazer uma leitura do mundo e da realidade, mas principalmente também para ter esse acesso, né, a essa vida de cidadania que as novas tecnologias nos exigem cada vez mais. Quanto mais complexos são os processos de comunicação, mais essas pessoas vão se sentindo alheias e mais então elas vão ficando à margem mesmo. É como se elas fossem sujeitos que de alguma maneira foram impossibilitados da sua potência como indivíduos, né? Então, nesse sentido, muito menos da questão pragmática do alfabetizar, né? Você tem um impacto que é um impacto social, que é um impacto psicológico e que é um impacto filosófico, né? Se a gente pensar que a gente está numa sociedade que se diz tão interconectada, né? Ou seja, que nós não temos mais fronteiras para o indivíduo, né? E você tem uma grande parcela da população cujas fronteiras são quase intransponíveis. Mais do que pensar em termos economicistas, penso que nós temos que pensar dentro de uma outra perspectiva. E as Nações Unidas nos apontam muito bem essa nova perspectiva, né? Que inclusive dentro da área de educação de jovens e adultos tem as conferências mundiais de educação de jovens e adultos, nos quais nós chegamos a um ponto de consenso em termos planetários, que é a educação ao longo da vida. O direito que tem cada um dos cidadãos em termos planetários, né, a ter acesso, né, a bens e serviços educacionais, né, ao longo da vida, desde quando nasce até o túmulo, como fala o próprio documento da Unesco. Nessa perspectiva, né, eu acredito, se nós considerarmos a questão da dignidade, né, a questão, né, de pensar o ser humano na sua individualidade, né, e o quanto ele pode agregar, né, na formação das suas famílias, dos seus netos, né, o quanto pode agregar também, inclusive, enquanto exemplo para outras gerações. Eu acho que isso daí é uma coisa muito importante, né? Além do quanto pode agregar para a vida da própria pessoa, o fato de superar suas próprias limitações.
Saber ler e escrever é só o primeiro passo para algo ainda mais importante: entender e interpretar as informações. Sem essa habilidade, o processo de alfabetização está incompleto. No Brasil, cerca de 26% da população não tem essa capacidade. São os chamados analfabetos funcionais, pessoas que vão enfrentar dificuldades ao longo da vida. Se a gente pensar no processo de alfabetização, o processo de alfabetização ele é meio técnico, né? Porque a gente ensina, na verdade, para os alunos esse processo de decodificação das palavras. Então, teoricamente, ele é um processo curto e ele é um processo que envolve um pragmatismo. Agora, o processo de interpretação ele é muito mais complexo. Por isso que, teoricamente, chegou um momento em que as pessoas que trabalham com alfabetização começaram a falar de alfabetização e de letramento. Isso aconteceu mais ou menos por volta do final da década de 80, quando a gente começou a perceber, não só no Brasil, no mundo como um todo, né, que às vezes você tinha um aluno que era capaz de fazer esse processo de codificação e decodificação, mas ele não era capaz de interpretar. Uma coisa que acontece com frequência é nós termos um contingente muito grande de analfabetos dentro da escola, em séries avançadas. A questão de uns 10 anos, eu desenvolvi uma pesquisa numa sala de aula de 7º ano, e a gente tinha numa sala de 25 alunos, 5 analfabetos. Eram alunos que não escreviam, desenhavam. Eles copiavam o que tinha no quadro negro nos seus cadernos, até com um padrão muito bonito. Então, se olhasse o material desses alunos, você percebia que era um material bonito, bem feito, mas eram desenhos copiados da lousa. Então, a compreensão do que se estava escrevendo não existia. E isso dentro da sala de aula. A ideia de analfabetismo funcional é uma realidade, né, que nós não podemos negar, né, e que nós como professores, inclusive de educação superior, nós acabamos enfrentando com essa realidade. Muitas vezes, e aliás é bastante comum encontrar alunos, né, que eles não conseguem, né, compreender realmente um texto. E não estou te falando somente na graduação, mestrado e doutorado também. Eu tenho que falar para meu aluno, que eu falo com ele, quero que você leia e me explique aquilo que você entendeu. Por quê? Porque o aluno fala, não, professor, eu vou ler, eu entendi, eu vou ler. Já li, já fiz resumir. Mas o que você entendeu? Eu tinha sérios problemas, por quê? Porque as pessoas não conseguiam compreender um texto. Com a nova legislação, onde o ensino básico é obrigatório, então hoje nós temos o ensino básico que vem desde a educação infantil até o ensino médio, ele é obrigatório. Então aquele pai, aquela mãe que não colocam a criança na sala de aula, na escola, eles são sujeitos inclusive a penalidades, né? Então essa criança fica na escola, mas a escola não está preparada para fornecer ao aluno que ele possa se desenvolver. Existe a questão de que não pode se reprovar de forma reiterada a mesma criança. Então ela fica na escola e muitas vezes até a escola nem se apercebe muito dela. Ela está no 1º ano, ela passa para o 2º, não aprendeu o que tinha que aprender no 1º, no 2º continua sem aprender, ela continua lá. Então essa pirâmide agora começa a se formar um bloco na forma constante, contínua, né? E aí ele continua lá, mas continua sem saber nada. A gente vem trabalhando, pelo menos nas últimas décadas, em relação a estratégias, né, que façam com que a gente possa fazer com que os alunos sejam capazes desse posicionamento crítico, né? Então a gente tem várias ações ao longo desses anos que foram muito frutíferas. Isso não significa que não seja um problema, ainda é, sobretudo quando a gente vê os nossos processos de avaliação externos, né? Acho que tem alguns componentes em relação às políticas públicas que nos auxiliam. O analfabeto funcional tem dificuldade para quê? Para se comunicar. Então pensa uma pessoa que não consiga ler uma notícia, que seja pequena, como é que ela faz uma entrevista de emprego? Como é que ela consegue passar de um patamar para outro num nível, num cargo que de repente lhe seja oferecido? Ela tem dificuldade, né?
E com isso, o que a gente vai fazendo é estabilizando quem está na base nessa grande base de pessoas aí num status de pobreza ou até de miséria, vão ficando aí mesmo. E uma das figuras mais importantes do processo de alfabetização é a do professor. É ele quem está à frente da sala de aula e encara todos os desafios que essa profissão representa. Então, como ele pode fazer a sua parte para transformar a realidade do analfabetismo no Brasil? A educação funciona bem a partir de um tripé. A sala de aula, e na sala de aula temos dois elementos fundamentais, né? Que é a criança e sua família, os professores, e aí a gestão da escola e as políticas públicas. Se um pezinho desse banquinho falsear, é muito difícil o equilíbrio. Então, um professor com uma boa formação e com uma boa intenção e com um bom salário, com certeza consegue fazer um bom trabalho. O professor, ele precisa entender o seu papel também, né? Dentro dessa máquina que a gente chama de educação, né? Não é fácil ser professor hoje no Brasil, porque por mais que as pessoas construam um discurso do senso comum, de que a educação ela é importante, de que os professores são importantes, as nossas estatísticas mostram que não, né? De que o professor vive um processo de desvalorização, tem todos os dias que se reafirmar na sua escolha profissional. O que a gente vê no panorama nacional é que os cursos que levam uma qualificação menor são os destinados à formação do professor. Então, por exemplo, se você pegar o ensino à distância, né, as possibilidades de cursos à distância, a grande maioria refere-se àqueles que são destinados à formação do professor. Então, a formação do professor ainda não tem não recebe o cuidado necessário, formação inicial. Junto com isso, como qualquer outra categoria profissional, precisa da formação continuada. Então a gente fala, a formação continuada é para suprir a formação inicial. Nem sempre. A sala de aula ela é diferente a cada dia. Às vezes o que eu organizei para minha sala de aula no ano passado não é muito legal para esse ano, porque eu tenho um outro público, né? Cada criança é única e essa é a maravilha da educação, que não existe uma rotina, a gente está sempre convidado a renovar. Se o professor é fundamental nesse processo, o Estado é ainda mais essencial no combate a essa problemática, seja através da valorização dos profissionais, da destinação de recursos ou até mesmo da implementação de novas políticas de ensino. O Estado é o responsável por zelar e principalmente ter mais vontade política voltada a esse assunto. Nós temos um nível do governo que alavanque isso, em nível nacional, que diga temos que combater o analfabetismo. Penso eu que nós temos que equacionar vários elementos. Primeiro, a questão da vontade política, mas principalmente a questão técnica, de desenhar políticas mais consistentes, considerando tudo aquilo que se acumulou ao longo das 2 últimas décadas. Ou seja, articular toda essa experiência em termos de políticas públicas, né, em prol de um projeto, né, nacional de erradicação do analfabetismo. A meu modo de ver, isso daí é viável e é possível, sim. Hoje a gente tem uma Política Nacional do Livro Didático, PNLD, que é de um montante exorbitante. O que se faz para poder avaliar esses livros, para mandar esses livros para a escola, e tem livros que são mandados, muitas vezes atrasado, etc, mas enfim, é mandado. Tem que organizar esse dinheiro para que efetivamente isso chegue na escola e faça alguma diferença. Agora, uma outra coisa que eu acho que a questão da política pública devia se apegar fortemente é com relação à formação continuada. Volto a dizer, não para estancar um problema que vem da formação inicial, também. Claro que também a gente reorganiza isso com a formação continuada, mas a formação continuada de maneira contínua, não aquela que a gente senta um mês
conversa sobre operações numéricas e pronto, vai para a escola. Você reproduz isso 2 semanas, depois você esquece. Formação continuada, em tempo contínuo, dentro da sua escola, onde nós, professores, sentamos e conversamos sobre as nossas dificuldades. E através da troca dessas práticas, da organização de novas práticas num grupo coletivo e colaborativo, a gente pode avançar mais ainda nessa sala de aula. Por isso que eu te falo, saída tem, mas precisa ter interesse público para que a educação seja um bem para a população de todo o Brasil. O papel do Estado é promover políticas públicas adequadas e que não sejam descontinuadas. Acho que o grande problema no Brasil é de que a gente já teve políticas públicas muito interessantes e que passam por um processo de descontinuação. O Estado ele precisa investir na infraestrutura das escolas, o Estado precisa investir na capacitação dos seus profissionais, né, dos professores, num processo que tem que ser continuado, não pode ser um curso perdido no tempo e no espaço. Esse professor ele tem que ser acompanhado sistematicamente, né, um investimento sério em termos de demanda de dinheiro mesmo, né, para que a gente possa, de fato, caminhar para um lugar que seja mais adequado para nós como país. Iniciativas privadas também podem fazer a diferença na vida de quem não sabe ler nem escrever. Aqui na PUC Campinas, um projeto voltado a funcionários vem transformando a realidade e incentivando sonhos que antes esbarravam no muro do analfabetismo. Confira na reportagem. Eu sou filha de pai e mãe andarilhos, né? Então, eu nunca tive essa oportunidade de parar, de focar num lugar só. Então, a gente andou o mundo, andou, né, o Brasil inteiro, né, porque a gente era andarilho. Então, cada lugar parava, cada lugar nascia um filho. Então, não consegui estudar por isso, por essa razão. E sempre morei em fazenda, sempre morei no meio nos Pantanal, nas matas, né, em roça, em lavoura, e sempre com maior dificuldade para poder estudar. Onde eu nasci, lá em Minas, não tinha escola perto. A escola era 9 quilômetros. Aí eu tinha que ir a pé, voltar para trabalhar, então eu não tinha essa oportunidade de estudar lá. Era muito difícil, né? Minha mãe foi embora, a gente ficou tudo pequenininho. E daí nós não estudávamos, não deixava nós estudar, né? E meu pai também não deixava. E daí eu nunca fui na escola, depois que eu casei, né? Que eu vim aqui para Campinas, né? Aí daí eu comecei a estudar, fiz até a 2ª série. Aí muito pouca coisinha que eu sei, sabe? Agora com esse projeto melhorou bastante, que a gente tá aprendendo bem. Porque daí você vai no mercado, você não sabe ler, você não sabe ver preço, né? Então assim, atrapalha muito. E a gente sem saber das coisas, é a mesma coisa que não enxerga, né? A ideia do projeto de alfabetização surgiu aqui mesmo na reitoria, né, a partir do momento que nós identificamos que alguns dos funcionários se acusavam como analfabetos. Então a reitora solicitou que fosse criado um programa para suprir essa necessidade. Para a PUC o benefício é incomensurável, né? Na verdade, a missão da universidade está dentro desse contexto, né? Formar pessoas para poder transformar a sociedade em um lugar mais justo e solidário. É uma caixinha, né? E dentro dessa caixinha tem muitas coisas. Além do conteúdo, que é o foco do projeto, dentro dele tem despertar a vontade, né? Tem os valores, né, que a gente tem. Então, eles não vieram para cá vazios. Na verdade, sim, eles têm uma bagagem de conhecimentos que eu não tenho. E é uma das coisas que a gente até conversou, né? Nós não sabemos mais ou sabemos menos, nós temos saberes diferentes. Só o fato de eu aprender a fazer conta, de eu poder expressar melhor, né? E eu sempre tive um sonho, né, de terminar os estudos, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, então não sei o amanhã, né? Eu sei o hoje. Mas assim,
Estou de boa. E hoje você está feliz? Hoje eu estou feliz. Muda muito. Chega num lugar, a gente precisa preencher uma ficha, a gente não sabia direito preencher, hoje nós já enche mais ou menos, então ajuda um pouquinho, a gente aprende, ajuda muito, desenvolve a gente muito. Porque é uma coisa boa, né? A gente vê as coisas diferentes, as coisas melhor, né? Então, assim, é muito bom. Muito bom. Você pegar um livro, você abrir ele, você ler, sabe assim? É muito bom. É outra vida. É libertador, né? Porque uma pessoa hoje que não sabe ler, ele fica totalmente limitado dentro da nossa sociedade. Então, acho que para eles a importância disso é enorme, né? Não tem como a gente descrever. A educação, ela é transformadora, né? E quando você para refletir que aprender é algo assim que te deixa extasiado, que te deixa encantado, aquilo te faz sentido. Isso é aprender, isso é transformador. O meu sonho era ser assistente social, né? Mas infelizmente não pude concluir, né? Quem sabe, né? Depois de 60, né? A gente consegue fazer alguma coisa. Todo tanto a gente sabe é pouco, né? Então, a gente, se tiver oportunidade, a gente tem que aproveitar nessa oportunidade, né? Para ser alguém na vida, tem que estudar. Que a gente não sabe ler nem escrever, praticamente a gente é cego, né? A gente pensa diferente, assim, a cabeça da gente abre, né? Então, assim, a gente vê diferente, né? A gente vê diferente as coisas, a gente enxerga diferente. Então, isso é muito bom. Agora é voar alto. Agora é voar alto e seguir. Eu estou muito feliz, graças a Deus. O que nos salva é dar um passo e outro ainda, certo? E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau!